infalível. Eu vou ler de novo. Estou situado nos corações de todos, e é de mim que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Através de todos os Vedas, é a mim que se deve conhecer. Na verdade, sou o compilador do Vedanta e sou aquele que conhece os Vedas. Há duas classes de seres, os falíveis e os infalíveis. No mundo material, toda entidade viva é falível, e no mundo espiritual, toda entidade viva é chamada infalível. Hare Krishna. Om Gyana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito bem. Nós estamos dando sequência, né, nós estamos dando sequência na verificação, né, do raciocínio que Krishna está produzindo sobre o seu aluno, discípulo, amigo, aprendiz, interlocutor, Arjuna, ou seja, as almas, de modo geral, né, falado para Arjuna com o objetivo de alcançar as demais que assim, eventualmente se aproximam do Supremo através desse compêndio de informação, de conhecimento que é a Bhagavad Gita. Aí está sendo afirmado que existem duas classes de almas, né? Aquelas que são falíveis e aquelas que são infalíveis. Em realidade, as nomenclaturas, as divisões de almas, as divisões das energias, as divisões entre mundo material e mundo espiritual, essas divisões, elas são didáticas, elas são funcionais. Em última instância, não há divisões, tá? Do ponto de vista absoluto, não há divisões, ok? A alma na sua essência fundamental, é um princípio infalível. Por quê? Porque o absoluto, o idealizador da existência, que é o absoluto, ele é um princípio infalível. O nome dele é Achyuta, ok? Então, Achyuta significa aquele que não falha. A alma é um princípio, é uma imanência desse princípio absoluto, Achyuta, ok? E por ser uma imanência desse princípio absoluto, Achyuta, a alma por si só também é infalível, ok? A sua natureza fundamental é de ser um ser infalível. Entretanto, quando a consciência ou a alma, a consciência, a entidade viva, a diva, tátua, né? Tátua significa verdade, diva significa centelha existente. Então, a centelha existente, ou seja, aquilo que nós eventualmente entendemos como alma, tátua é verdade, é um princípio real. Então, quando essa diva tátua, essa consciência, essa alma, ela está iludida ou hipnotizada, seduzida pela ilusão, Maya, ela então comete falhas. E essas falhas, elas são falhas didáticas, elas são falhas que são geradas dentro de um campo controlado, dentro de um campo organizado para funcionar de maneira que é o método utilizado para que elas, então, alcancem a sua natureza fundamental, que é de serem achyutas ou infalíveis, tá? E algumas experiências podem ser feitas para a verificação desse dado. Por exemplo, é possível ter uma conclusão infalível, tá? É possível ter uma visão da existência infalível. É possível ter uma percepção ou uma realização da própria o ato de existir do ponto de vista infalível ou achyuta. Para isso, basta que nós alinhemos ou pariemos a nossa inteligência com a inteligência do absoluto, e automaticamente a nossa inteligência se torna também infalível ou achyuta. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para justificar essa afirmação. Imagine que você é um atleta e você consegue correr no máximo, né, a 37 km por hora, que é o recorde mundial daquele corredor jamaicano, o Usain Bolt, o corredor veloz, né? Ele sai correndo e ninguém alcança ele. São
37 km por hora, aproximadamente. É o máximo que se consegue, ok? Agora, imagine que você entra numa aeronave, num avião. O avião costuma correr a uma velocidade, de viajar a uma velocidade de quase 1.000 km por hora. E se esse avião for supersônico, então você vai aumentar a sua velocidade, que é a velocidade do som. E se nós estamos tentando criar um motor de dobra espacial, que vai permitir que se faça viagens na velocidade aproximada da luz, que é o que a máquina lá, conhecida como LHC, ela permite uma velocidade de 99,99% da velocidade da luz. Então, embora nós tenhamos capacidades com a máquina humana, o corpo, de correr a 37 km por hora ao máximo, associada a um princípio mais potente, isso aumenta a nossa capacidade de movimento, de locomoção, ok? Então, a nossa inteligência, embora seja falível, embora cometa muitos erros, embora isso, embora aquilo seja limitada e tal, etc., tudo isso que a gente já sabe, quando essa inteligência ela é conectada com um ser infalível, o que acontece com a nossa inteligência? Qual é a consequência disso? Ok? Então, a experiência de ter uma visão infalível da existência é possível se essa inteligência pegar uma caroninha no absoluto, tá? E é justamente isso que nós fazemos quando estudamos, né, a conversa de Krishna, o assunto de Krishna. Nós estamos fazendo essa simbiose com a inteligência dele e o resultado é que nós vamos acabar pensando como ele. Então, quando nós falarmos alguma coisa, nós estamos falando o que ele falaria. Portanto, a nossa comunicação se torna infalível, ou achuta, desde que ela não se desalinhe do absoluto. Tá? Se desalinhar, aí volta, cai na ilusão. Mas se tiver alinhada, se for em harmonia com o absoluto, então a fala se torna absoluta, o pensamento se torna absoluto, o raciocínio se torna infinito. Ok? Por isso que a nossa capacidade de amar, por exemplo, quando nós amamos de forma relativa. Nós amamos os nossos bichinhos, que são amáveis, claro, os nossos filhinhos, que são, né, o objeto do nosso amor, etc. E nós paramos por aí. E, eventualmente, a gente, né, ama algumas pessoas, ok? Porém, quando nós pensamos do ponto de vista do Dharma, né, quando nós pensamos do ponto de vista do grupo coletivo que nós convivemos, a gente também passa a entender que existe uma categoria de amor que ela transcende a relação local. E esse amor, que é o Dharma, chama-se compaixão ou empatia. A empatia é um princípio de amor coletivo. Tá? Não é que você precisa amar a humanidade da mesma forma que você ama o seu gatinho, de forma alguma. O seu gatinho pode receber uma qualidade de amor, ou seu cachorrinho, né, ou o seu filhinho, a sua filhinha, recebe uma qualidade de amor que ela é muito mais pessoal e específica. Porém, isso não impede de que esse princípio de amor se expanda para uma competência maior. Isso chama-se Dharma, ou empatia. E isso daí, essa percepção de que a ação ela tem uma função de expressar amor universal. E qual é a função disso? Por que nós temos essa capacidade? Por que existe essa capacidade em nós de ter empatia? Qual é a função disso? A que isso nos levará? Isso tem um objetivo. Na medida em que o ser, o jogador, a alma, desperta empatia, praticando esse princípio, que é a empatia, isso faz com que esse ser seja cada vez mais coletivo. E esse pensamento coletivo torna o ser sensível ao sofrimento dos demais, o que permite com que o jogador atue de uma maneira a não cometer infrações. E quando o jogador ele joga o jogo de maneira rápida e sem cometer infrações, eventualmente ele é avaliado positivamente. Então ele passa de fase. Ele deixa as fases humanas, que é para jogadores básicos, não exatamente primitivos, mas que estão
não é primitivo a palavra, o jogador humano ele não é primitivo. Os primitivos são os da primeira fase. Os jogadores humanos são intermediários. Então, eles saem da fase intermediária e passam para uma fase pós-humana, a fase deva, ou fase dévica. E aí, quando você desperta, os corpos não se decompõem, eles não se decaem, eles não sofrem dores, sofrimentos, etc. Para que esse efeito se dê e nós possamos experimentar o estado Ananda, que é a nossa busca intuitiva de todas as almas, a felicidade, o ambiente tem que ser apropriado para que essa felicidade não se interrompa. Felicidade interrompível é ansiedade, tá? Causa ansiedade. E a série humana, ou ambientes humanos, eles são fragmentados, eles se fragmentam, eles se dissolvem. E essa dissolução produz angústia existencial, medo. O medo compromete a qualidade da felicidade. Portanto, a fase humana não é muito perfeita para se experimentar Ananda, ou felicidade. É preciso transcender a fase humana, ou seja, ser aceita nas próximas fases, que são as fases pós-humanas. Porém, só é possível para o jogador ser transferido da fase humana para a próxima fase, caso ele tenha desenvolvido Ananda no sentido coletivo, ou seja, compaixão. Então, em última instância, é isso que nós temos que aprender a fazer. Despertar empatia e compaixão e entender que isso tem uma função objetiva na nossa existência, que não é simplesmente para nós nos sentirmos seres melhores, ou apenas, nos sentirmos bem, nos sentirmos seres superiores, ou apenas sentir o prazer de amar universalmente. Isso tem uma função, transcender a fase humana, não voltar a renascer nos corpos de carbono. Isso tem que estar na pauta. Tá? O foco não pode sair da pauta. Nós temos que saber qual é o objetivo para o qual nós estamos nos aperfeiçoando, senão corre o risco de cair na vaidade humana, porque o prazer do conhecimento produz um certo teor de vaidade. E se não houver um interesse completo de transcendência, pode cair nesse campo da vaidade. E isso pode gerar uma infração, ou não exatamente infração, mas não produz coeficiente suficiente. O princípio de compaixão tem que estar atrelado ao desejo de não voltar a renascer como ser humano novamente. Tá? Muito bem, então, concluímos aqui, Nós vamos dar sequência. Hoje eu vou fazer aqui, acho que eu vou informar os participantes que estão conosco na sala, para nós darmos início, então, ao Samadhi. O Sadhana, ele já começa, no momento em que você desperta pela manhã para entrar na sala dos mantras, você já começou o seu sadhana. Tá? Na verdade, o sadhana começa no dia anterior, quando você vai para a cama. Com qual disposição você programa a sua mente para o despertar no outro dia? Ai, meu Deus do céu. Ai, não aguento mais. Ai, amanhã eu vou ter que... Aí já começa errado. Não é assim. Tá? Então, quando você se deita, você já tem que ir para a cama pensando... respirar profundamente e se lembrar do seu sadhana no outro dia e já emitir o mantra gratidão por ter inteligência para poder buscar a minha cura pessoal e viver essa experiência do sadhana. Então, aos pouquinhos, você vai despertando felicidade, amor pelo sadhana. E isso é saudável, é um dos sintomas da alma, da cura, que é estar buscando a sua própria cura. Então, o sadhana começa no momento em que você vai dormir no dia anterior. Mas quando você desperta, aí a qualidade do teu sadhana vai depender muito de como é que você pensou no dia anterior, no momento de acordar. Se você não estiver na fase, meu Deus, vamos lá, é difícil, mas você consegue, luta, vai, se esforça que você consegue. Essa é uma fase primitiva, tá? É inicial. Você tem que sair dessa fase aí, tá bom? Porque ela não é muito segura, não. O ideal é, ao fechar os olhos no dia anterior, sentir um bem-estar, sentir uma sensação boa no coração. Ai, que bom, amanhã tem o sadhana. Isso é saúde. Então, você tem que chegar lá. Tem que se esforçar para chegar lá, tá bem? Então, nós